Nós estamos de volta, você está do programa Alma Querida. E nós estamos falando aqui sobre um texto bíblico que diz: aqueles que foram iluminados e caem, que eles estariam perdidos, não poderiam ser iluminados novamente. É a mesma coisa que você recebe uma informação e depois você não dá bola para aquela informação, você não vai receber essa informação outra vez, você vai sofrer as consequências de não ter levado a informação em conta. Compreende? E é isso que acontece na nossa evolução. Uma vez que você recebe o conhecimento da verdade, você recebe a revelação da verdade, está escrito: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Você, quando fica sabendo e não leva em consideração, você não vai receber outra vez, você vai receber a consequência. Mas você não fica perdido, não está perdido para sempre. A questão é o perdido para sempre, que é inadmissível. Naquela época, como diz Kardec, né, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: eu não vim destruir a lei, Jesus falando, né? Eu não vim destruir a lei. Não penseis que eu vim destruir a lei, não vim destruí-la, mas cumpri-la. Da lei não passará um só jota e nem um só tio até que tudo seja cumprido. Aí Kardec fala que Moisés fala nos 10 mandamentos da lei de Deus. E depois tem uma porção de outras leizinhas que que o Moisés dizia. E o Senhor mandou dizer que eram leis civis. E o Kardec diz: o Moisés precisava dizer que aquilo era de Deus para ele poder dominar um povo que era rebelde e que não tinha muito conhecimento. Então, para ele fazer com que aquilo que era mais uma disciplina civil, uma ordenação civil ou mundana ou humana, ele tinha que falar que era de Deus. Aí, o Kardec fala depois daquilo que ele vai chamar de a lei de Deus, que é trazida por Jesus Cristo. E quando é trazida por Jesus Cristo, essa lei de Deus, então diz, Jesus vem e esclarece muita coisa. Depois que Jesus esclarece, e ele diz: eu não vim destruir a lei, mas vim cumpri-la. O que acontece? Ele diz: ainda agora vocês não são capazes de entender tudo. É como se não tivesse desenvolvimento suficiente para isso. Mas eu vos enviarei um Consolador que vai esclarecer todas essas coisas. Aí vem o Espírito da Verdade e vem o Espiritismo, que esclarece tudo. O que é isso? Esclarece que, uma vez que você recebe um entendimento, olha só, é interessante, recebe um entendimento, você tem que agir segundo a lei de Deus. Aí, na sua vida, você tem um desafio qualquer, um comportamento, e você não age segundo a lei de Deus. Mas você já sabia. E depois você morre, passa para o plano espiritual. Já falamos aqui no programa isso hoje. Você passa para o plano espiritual. No plano espiritual, você vai entrar em contato com o erro que você cometeu e vai sofrer. Do lado de lá é o que eu chamo de zona de conscientização. É por isso que Jesus diz, né, e é objeto do 4º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por quê? Porque você vem aqui, você recebe a informação, você deve viver, você age, e você precisa de um lugar onde você possa conscientizar se aquilo que você fez foi certo ou se foi errado. Aí você vai entrar em contato com a lei de Deus na sua consciência. Você não faz isso aqui no plano material, você faz isso no plano espiritual. E no plano espiritual, quando você entra em contato com esta realidade que está na sua mente e você sabe que errou, você sofre com o conhecimento. É o que o Kardec chama de arrependimento. Ou melhor, quando você toma consciência é o arrependimento. Quando você sofre é a expiação. Aí você decide que quer consertar. Você não precisa de uma outra informação. Você já decidiu. Aquilo que foi dito para você e que você incorporou na sua consciência, mas não no comportamento, você sofre e faz uma nova programação encarnatória e volta para cá para começar tudo de novo. E chegando aqui, você está numa situação ótima. Por quê? Porque você é recém-nascido. Nós somos crianças, somos recém-nascidos. Olha, qual é a vantagem que isso traz? A ensinabilidade, né, se pudéssemos falar essa palavra. A capacidade de ser ensinado, de aprender. É por isso que Jesus diz que o reino dos céus é daqueles que são como as crianças. Por quê? Porque não são escravos de paradigmas.
nem de coisas já sedimentadas, estão com a mente limpa. É por isso também que há o esquecimento do passado. E nós começamos tudo de novo. Aí papai, mamãe, as escolas e todo mundo vai começar a colocar na nossa mente, de acordo com a programação que nós fizemos, o ambiente, as pessoas à nossa volta, as circunstâncias, as condições de reencarnação, as condições corporais, né? O sexo, a sexualidade de uma maneira geral, se você nasceu como homem, como mulher, você decide, eu quero aprender isso, então eu quero circunstâncias que me ensinem isto. E você se dispõe, você se faz criança e começa uma nova jornada. Depois você envelhece, é desafiado a se comportar de maneira adequada, até que morre e vai para o plano espiritual. Lá você vai fazer outra vez o mesmo exame de consciência, passar por tudo novamente. Por isso nós estamos dizendo que um pesquisador disse que nós já vivemos 700 mil vidas para chegarmos até aqui. É muita repetição, mas aí vai repetindo, repetindo, repetindo. E a iluminação se dá uma vez. Depois você vai ter que, em você mesmo, tomar consciência. Afinal de contas, eu vou ou não vou ser capaz de viver a lei de Deus que está na minha consciência? Eu já sei disso, por que eu vou errar outra vez? E aí vem aquela circunstância que Jesus diz assim, né? Ao servo que não sabe, ou seja, aquele que ainda não recebeu a iluminação, olha que diferença, que não sabe como fazer uma coisa, ele faz errado, ele erra, ele será tratado com indulgência. Mas aquele que sabe e erra, ele receberá muitas chicotadas. Então a pior coisa que nós podemos fazer na nossa vida é fazer de conta que aquilo que nós sabemos, nós não sabemos. Então nós vamos receber muitas chicotadas. A iluminação vai vir através de quê? Da dor pela qual nós vamos passar. E essa dor que todo mundo acha tão difícil, o que ela é em última instância? Não passa de uma bênção em nossas vidas, porque é através dela que nós vamos redirecionar o nosso comportamento. E quando nós redirecionarmos o nosso comportamento, nós vamos chegar no plano espiritual e vamos ter uma experiência diferente. Nossa, olha que coisa gostosa que eu fiz. De acordo com a lei. Então você experimenta júbilo. Tá? Aquilo que você semeia, você colhe. Se você faz uma coisa errada, você vai experimentar sofrimento lá. Mas você experimenta cada vez que você faz uma coisa errada, são 3 tempos. Isso foi a nossa experiência que nos ensinou. Nós sempre pensávamos que era uma coisa só. Aquilo semeado, isso mesmo havereis de colher. Ah, então é assim, né? Depois que eu faço, eu volto para cá para pagar o que eu fiz. Até que um dia, numa sessão de regressão de uma pessoa que nós estávamos atendendo, quando a pessoa estava tendo uma visão do que ela havia feito no passado, de torturar pessoas num tribunal da Inquisição, nós tivemos a sensibilidade como que muito apurada naquele momento e vimos o que estava acontecendo. E enquanto aquele ego, aquele espírito que agora estava encarnado, estava conosco para ser tratado, inclusive num sexo diferente, numa encarnação no sexo oposto, lá no passado, enquanto torturava o preso e dava risada e o preso gritava, porque uma parte do corpo do preso estava sendo maltratada, uma parte do corpo do serviciador, do torturador, estava como que a nível espiritual sendo impregnada de uma vibração da dor do torturado, enquanto o torturador dava risada. Depois, no plano espiritual, o torturador toma consciência daquela impregnação que está no corpo dele e ele sofre. Então, meu Deus, é assim que acontece? Quando você faz alguma coisa errada, uma maldade para alguém, a vibração da sua maldade já fica impregnada em você, exatamente na área que você está afetando no outro. Passa para o plano espiritual e lá no plano espiritual o que é que acontece? Você entra em contato com aquela impregnação que está no seu perispírito. E aquela impregnação traz a dor do passado. Mas com uma circunstância, como está na Bíblia, né? Tudo quanto fizer da teu semelhante, você que você está fazendo, do lado de lá há uma inversão de papéis. Na hora que você vai sofrer os efeitos daquela impregnação que foi feita em você, que você fez no seu espírito, no seu perispírito,
você vai sentir o que o outro sentiu. Só que, como você não tem corpo físico, você vai sentir de uma maneira muito mais intensa. É o que significa medida cheia, que é igual, e recalcada, vem mais. Então você sofre mais do que o que você fez sofrer. E tudo aquilo que você faz que é seguido de sofrimento tende a desaparecer. Então você toma a decisão de não fazer mais. Tudo aquilo que você faz é seguido de satisfação tende a aumentar. Quando você faz a coisa certa, você tem felicidade no plano espiritual e diz, oba, eu vou fazer mais disso. É por isso que o bem, graças a Deus, sempre aumenta. E o mal é como se fosse se estiolando. É por isso que está escrito que o salário do pecado é a morte. Então, eis a razão, minha querida, porque nós temos que levar em consideração esse texto e que ele está dizendo que aquele que foi iluminado uma vez não vai ser novamente, não precisa. Ele vai ter que conscientizar dessa iluminação que ele teve. Perdido ninguém está, porque nenhuma de minhas ovelhas se perderá. E quem afirmou isso foi o mestre. Vamos ver o próximo e-mail, o que nos diz. Uma irmã nossa, ela diz assim, porque tenho sonhos com vários homens diferentes, mesmo estando feliz no meu casamento. E ela diz, é um prazer falar com o senhor. Sou casada há 5 anos, mas tive um namoro longo, de quase 10 anos. Então está há 15 anos com uma pessoa. Tenho uma filha maravilhosa de 4 anos. Estou grávida pela 3ª vez. Agora do 2º filho, pois tive um aborto espontâneo na 2ª gestação. Me sinto feliz, tenho um bom casamento e um ótimo marido a quem eu amo muito. Mas ultimamente estou tendo sonhos em que sou namorada de outro homem, geralmente bem mais novo, e sempre estou muito apaixonada. É uma sensação maravilhosa. Não quero nem acordar. Porém, é um namoro puro, onde tem muito carinho e nada de sexo. São rapazes que não conheço na realidade, mas que me fazem muito bem no sonho. E digo que os amo. Em cada sonho é um rapaz diferente. Hoje sonhei novamente, mas dessa vez foi diferente. Sonhei que estava grávida e queria contar para o rapaz, mas sentia que talvez ele me deixasse devido ao suposto filho não ser dele. Porém, acordei antes. Agora pergunto, por que comecei a sonhar com isso? Será que tem alguma coisa a ver com a minha gestação? Agradeço desde já. Seja abraçado pela felicidade. Você também, minha querida. Seja abraçada pela felicidade. É gostoso ouvir isso, né? Seja abraçada pela felicidade também. Olha, porque será que você passou a ter esses sonhos depois de tanto tempo, né? Você sonha com rapazes. Então, veja. Há uma teoria dos sonhos que diz assim, os personagens do sonho são o sonhador projetado. O que eu poderia dizer para você? Tá? Se você estivesse no consultório me falando desse sonho, eu diria para você que eu ia ter que investigar com você como é que você se sente internamente, na sua contraparte masculina, um rapaz carinhoso, uma pessoa carinhosa, amorosa, como você disse, quando você sonha com homens que são carinhosos, né? Mais novo do que seu marido, você é mais nova que seu marido? Com certeza deve ser. E a outra coisa importante, está sempre fazendo carinhos e tal, e você tem a consciência, está casada? Então sexo é com seu marido, você já superou isso. Mas aí tem uma coisa muito interessante. De repente você se vê grávida, e você está grávida agora, mas fica preocupada. Será que se você revelar para o rapaz com quem você está, ele vai te aceitar? Então, nós iríamos investigar um pouquinho, minha querida, até que ponto você está feliz com essa gravidez e até que ponto você está questionando essa gravidez. E como é que seria se você não estivesse casada? Porque você, no seu sonho, você tem medo de que o rapaz com quem você está não aceite que ele seja o pai do filho. Por quê? Isso significa que você traz um registro do passado de promiscuidade, senão você não teria nada que temer. Por que você tem que temer? Exatamente por causa disso. Tá? Você, se estivesse plenamente tranquila em relação a você mesma, tá? não teria
esse tipo de sonho, nem esse tipo de preocupação. É interessante o que os sonhos fazem conosco. Aí o que é que nós iríamos fazer? Né? Talvez brincaríamos de pedir para você o seguinte: converse com o rapaz do sonho agora. Fale com que o rapaz do sonho fale com o bebê que está no seu ventre. O que é que ele diria? O que é que o bebê do ventre diria para esse rapaz do sonho? O que é que diria para os outros com quem você já sonhou? Se você está preocupado com o seu marido, o que é que o seu marido diria para o rapaz do sonho? O rapaz do sonho diria para o seu marido. O que é que você diria para o rapaz do sonho, agora acordada? O que é que você diria para o bebê do sonho? E não para o bebê que você traz realmente no ventre. Você ia verificar que você ia descobrir muita coisa. Né? Você ia ter muitos insights sobre a sua internalidade. É isso que nós poderíamos dizer sobre este sonho por agora, porque o Freud dizia que um sonho pode ser analisado a vida inteira, porque cada associação que nós fazemos ao sonho é como se fosse outro sonho. Nós vamos atender outro e-mail, né? Porque senão gastaríamos muito tempo num só. Aí uma pessoa pergunta assim: será que eu estou agindo errado ou negando Jesus por não me assumir espírita? E ela diz: eu conheço o Espiritismo há 3 anos e foi a melhor coisa que me aconteceu em minha vida. Eu era de uma religião que odiava o Espiritismo e por isso não posso dizer aos meus familiares que sou espírita. Nossa, ela disse que era de uma religião, quer dizer, a família dela que era dessa outra religião, não é? É a família delas? Acho que é a família dela, sim. Meus familiares passam por muitas dificuldades. Tenho um irmão drogado, uma irmã esquizofrênica, uma outra irmã de 27 anos que tem 3 filhos e passa por uma dificuldade enorme. Além do meu pai, que há algum tempo tinha sofrido um acidente e perdido uma mão e agora sofreu outro acidente e perdeu a outra mão. Minha mãe diz que estou muito diferente, mas não posso falar do Espiritismo. Ajudo da melhor maneira possível, sem dizer que sou espírita. Mas estou agindo errado em ajudar e não ser feliz do Espiritismo? E não falar do Espiritismo? Estou negando Jesus por não dizer? Me auxilie, por favor. Você não está negando Jesus. Você está negando você. Você está se negando em não falar. O ideal seria que você pudesse falar com a sua família. E é claro que você pode, é só você encontrar o caminho certo, você começar a se perguntar. Você não precisa dizer que você é espírita. Acontece alguma coisa que você fala assim: olha, os espíritas explicam isto assim. E você, o que acha? Você não precisa dizer de você. Você já pensou que talvez a reencarnação seja possível? Que talvez seja adequado a gente pensar em reencarnação e esquecimento do passado? Como é que você agiria se você soubesse que isso que você está passando é só consequência de alguma coisa que você fez no passado? Mais uma vez eu afirmo, você não precisa se dizer espírita. Você precisa simplesmente fazer o que muito provavelmente você está fazendo, que é o quê? É você viver da melhor maneira possível a caridade, o amor aos seus familiares. E você faz isso como? Pensa nas 3 peneiras. Você tem que falar alguma coisa? Você fala se for verdade. Passou na primeira? Vê se passa nas outras 2. A segunda é útil? Você fala se for verdadeiro e útil. Aí, se passar na segunda peneira, vê se passa na terceira. Verdadeiro e útil. Agora você vai ver. É amável? Se for amável, você fala. E a outra coisa também, procure seguir aquela regrinha dos 5 itens que nós falamos. Não afirme, não se defenda, não ataque, pergunte com muito amor. Olha, não afirme, não ataque, não se defenda, pergunte com muito amor. Vai fazendo perguntas, seja aquilo que nós falamos suficientemente ignorante de uma maneira inteligente. Eu vou dizer assim, nós vamos ser inteligentemente ignorantes. Você fazendo isso, com certeza você vai chamando a atenção da sua família, vai plantando dúvidas. E aí,
Depois, quando chegar a hora, você fala, eu estou falando isso porque eu frequento o centro espírita. E aí você pode começar a se afirmar. Chegamos ao final de mais um Alma Querida. Foi uma alegria imensa ter estado com todos. Paz e luz no coração. E até a próxima semana, se Deus quiser.